Então, pessoal, aqui será a segunda parte da videoaula que eu gravei aí falando sobre a relação, né, existente entre os ângulos formados por duas ou mais retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, vejam bem, aqui, nesta videoaula, a gente vai compreender o que são ângulos alternos e o que são ângulos colaterais. E aí, os ângulos alternos, eles são classificados como alternos internos e ângulos alternos externos. Da mesma forma que os ângulos colaterais, eles são classificados como ângulos colaterais internos e ângulos colaterais externos. E aí, pessoal, vocês já sabem onde é que se localizam os ângulos internos e onde se localizam os ângulos externos nas retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, veja, só para a gente lembrar, os ângulos internos, eles sempre estarão entre as paralelas, como aqui eu coloco, certo? E os ângulos externos, eles sempre estão do lado de fora. Aqui, a representação acima da reta R e abaixo da reta S, né? Do lado de fora estão os ângulos externos. E entre as paralelas, nós temos os ângulos internos, certo? Então, pessoal, dando continuidade, é importante que a gente saiba o que são ângulos alternos, certo? E aí, para a gente saber o que são ângulos alternos, a gente sempre vai identificar a transversal, a reta transversal, no caso aqui a reta T. E os ângulos alternos, eles sempre estão nos lados opostos à reta transversal. Então, se você identificar aqui esse ângulo que eu destaquei na cor em azul, que eu estou apontando aqui, certo? O ângulo que é alterno a este está aqui do outro lado. Então, veja que um está de um lado da transversal e o outro está do outro lado da transversal, certo? Da mesma forma aqui, esses dois ângulos na cor vermelha, eles são alternos, né? São ângulos alternos. E aí, os ângulos, eles podem ser alternos internos e alternos externos. Quando tiver relacionada aos ângulos internos, aí você tem que analisar os que estão entre as paralelas. Então, ângulos alternos internos estão sempre na parte interna, entre as paralelas, e um do lado da reta transversal T, certo? E o outro do outro lado da reta transversal T. Então, vejam aqui, ó, que eu destaquei na cor em azul. Eles são ângulos alternos internos. E esses outros dois aqui, esse par de ângulos que eu destaquei na cor em vermelha, também são ângulos alternos internos. Eles estão alternados porque um está do lado da transversal T e o outro está do outro lado da transversal T. Então, a gente tem aqui exemplos de ângulos alternos internos. Já no caso dos ângulos alternos externos, nós temos o seguinte: a gente vai observar os ângulos que estão por fora, certo? Então, veja, o ângulo que eu destaquei aqui na cor azul, o seu alterno está aqui, né? Que eu destaquei também na cor azul, para melhor compreensão. Eles são ângulos alternos externos agora, certo? Não mais internos, externos. Enquanto que esses dois ângulos que eu destaquei na cor vermelha, eles são ângulos alternos externos. Um está do lado da transversal T e o outro está do outro lado da transversal T, certo? Da mesma forma os que estão destacados na cor azul. Um está do lado da transversal T e o outro está do outro lado da transversal T. Então, quando a gente falar em ângulos alternos, lembrem sempre, eles estão em lados opostos ali em relação à transversal T. Um de um lado e o outro do outro lado. E aí, basta só a gente entender essa parte do que são ângulos alternos e também, quando se trata dos ângulos que estão internos, né, entre as paralelas, ou externos, fora aqui, os ângulos que estão fora, certo? Agora, com relação aos ângulos colaterais, pessoal, ângulos colaterais, eles sempre estão do mesmo lado. Quando eu falar em ângulos colaterais, estão sempre do mesmo lado, ou seja, em relação à transversal T, eles ou estão do lado direito ou estão do lado esquerdo, certo? Então, compreendam aí bem
com relação ao que são ângulos colaterais. E aí, a gente tem os ângulos colaterais internos, que estão entre as paralelas, RS, e nós temos os ângulos colaterais externos, que estão fora, né? Acima da reta R e abaixo da reta S. Então, veja aqui, ó, destaquei de mesma cor para vocês compreenderem. Esse ângulo aqui que está na cor preta, ele é colateral a esse outro aqui, porque eles estão do mesmo lado da transversal T. Mas aí, eles são ângulos colaterais internos, porque estão entre as paralelas RS, certo? E esses ângulos, esse par de ângulos que eu deixo aqui na cor rosa, eles são ângulos colaterais, estão do mesmo lado da transversal T, certo? E são colaterais internos, porque estão entre as paralelas. Já nesse caso aqui, nós temos um exemplo de ângulos colaterais externos. Vejam bem, observando aqui os ângulos que eu deixo aqui na cor preta, eles são ângulos colaterais, sim, certo? Porque eles estão do mesmo lado da transversal T. No entanto, eles são colaterais externos, ok? Da mesma forma, os ângulos que eu destaquei aqui na cor rosa. Eles são colaterais? Sim, são ângulos colaterais, esses dois aqui, certo? Porque estão do mesmo lado da transversal T. No entanto, eles são colaterais externos, ok, pessoal? E aí é importante que a gente saiba duas propriedades aí com relação aos ângulos alternos. Os ângulos alternos, como a gente vê aqui, ó, eles são congruentes. Esse ângulo aqui que eu destaquei na cor vermelha, o seu alterno tá aqui. Eles são congruentes, que significa dizer que eles são iguais, possuem a mesma medida. Então, sempre quando a gente falar em ângulos alternos, sejam internos ou externos, lembrem, ângulos alternos, eles são congruentes. Aqui, ó, esse que eu deixo aqui na cor vermelha, né, ângulos alternos externos, eles são iguais, possuem a mesma medida, certo? Aqui, esse que eu deixo aqui na cor em azul, eles são alternos externos, são congruentes, possuem exatamente a mesma medida. Uma propriedade importante com relação aos ângulos colaterais, sejam eles internos ou externos, certo? É que eles são suplementares. E o que são ângulos suplementares? Pessoal, ângulos suplementares são aqueles cuja a soma das medidas desses dois ângulos corresponde a 180 graus. Então, veja bem, se a gente analisar aqui esses dois ângulos na cor preta, eles são ângulos colaterais, externos, mas são colaterais, certo? Então, uma das propriedades dos ângulos colaterais é que a soma aqui da medida desses ângulos aqui corresponde a 180 graus, certo? São ângulos suplementares. Juntos, medem 180 graus. Tanto os colaterais internos como os colaterais externos, certo? Eles medem exatamente 180 graus, certo? Ângulos colaterais equivalente a 180 graus. Então, pessoal, nesta videoaula é só isso. Espero que vocês possam compreender essa parte teórica para que aí a gente possa aplicar esse conhecimento nas situações de aprendizagem, certo? Até a próxima!